Então, meus queridos irmãos, São José é essa voz, é esse exemplo. Se você pegar aí, eu queria que você pegasse, por favor, manto glorioso São José, essa oração que estamos fazendo todos os dias aqui. No número 2, ontem eu comecei falando do sonho misterioso de São José, de José do Egito, que se cumpriu aonde? Em São José, com o sol místico que é Jesus e a lua que é Nossa Senhora, não é? Que os honraram. Hoje eu quero essa segunda parte que diz assim: ó glorioso patriarca, desculpe, São José, se o exemplo de Jacó Israel, né, que é o pai de José do Egito, que se regozijou pessoalmente com seu filho predileto. Quem é o seu filho predileto? José. Exaltado sobre o trono do Egito, serviu para arrastar também os outros filhos à salvação. Não me valerá o exemplo de Jesus e de Maria, que vos honraram com toda a sua estima e com toda a sua confiança, para trazer a mim também a tecer em vossa honra este manto sagrado? Queria que vocês de novo abrissem na história de José do Egito, onde nós vemos que José foi honrado pelo rei de todo o Egito, que era o faraó, não é? Ele o honrou e ele o colocou acima de todos os outros. Se você pegar o capítulo 41, por exemplo, ele vai dizer assim, capítulo 41 do Gênesis, versículo 37, quando José explica ao faraó o significado do seu sonho, das 7 vacas gordas e magras. Lembram, gente? E depois ele explica como se resolve isso, que são 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Aí diz assim: a estas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. E o faraó diz assim: poderíamos encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa. Vocês sabiam que São José é o patrono da Igreja Universal? Qual é a casa de Deus? É a igreja. O patrono, o responsável, o ecônomo de toda a igreja é São José. Toda igreja, toda diocese, toda paróquia tem o seu santo patrono. Mas São José não é só de uma paróquia, de uma igreja. Tem várias igrejas dedicadas a São José, várias paróquias, várias obras dedicadas a ele. Mas ele é o patrono de toda a igreja, que a gente chama Igreja Universal. Não é essa outra aí, não. É a Igreja Universal verdadeira, a Igreja Católica, que significa universal. De todo o universo católico, São José é o patrono. Ele é aquele que o próprio Jesus colocou à frente da sua casa. Então, tal como o faraó colocou José do Egito como seu segundo homem, como homem que estava à frente de todas as suas casas, a todos os seus bens, assim o próprio Jesus colocou seu Pai Santíssimo à frente de toda a igreja. Diga obrigado, Senhor. Ele diz: tu mesmo, versículo 40, tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Ou seja, usando essas palavras e aplicando a Jesus. Jesus é maior do que São José, sim ou não? Claro, como o faraó era maior do que José do Egito, porque o rei dos reis é Jesus, o Deus verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida, aquele único que nos leva ao Pai, é só Jesus. Jesus é o Senhor, mas ele pôs São José à frente da sua igreja, tal como o faraó, mesmo sendo a autoridade máxima, ele colocou tudo nas mãos de José do Egito. Do mesmo jeito, o Rei dos Reis, Jesus, colocou tudo nas mãos do seu Pai. Diga amém. Amém. Ele diz: vês, eis que te ponho a testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro, as insígnias reais.
quando a gente chega diante de São José e diz: ó glorioso São José, pelaquela graça que o Senhor teve de receber do próprio Filho de Deus esse poder sobre a igreja, eu confio que tudo que o Senhor pedir a Jesus, Jesus dará. Tal como tudo que se pedia a José do Egito, e ele, com a bênção, com a autorização do faraó, podia realizar, podia dar a quem ele quisesse, assim também no céu. A palavra de Deus não é só no passado. A palavra de Deus, como Jesus, é ontem, tal como José do Egito, muito mais santo do que José do Egito, é São José. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que clamassem diante dele: ajoelhai-vos. E assim ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse: sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá nem a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Olha, com a bênção de São José você alcança tudo. A oração de São José move a mão de Deus. Deus colocou um poder em São José que não colocou em pessoa nenhuma, em santo nenhum. Quem quer uma graça aqui? Qual é o melhor caminho? Depois de Jesus, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, depois de Nossa Senhora, não tem outro caminho melhor para você alcançar toda graça, senão por São José. Continuando, o faraó chamou a José, Safenate e Faneque, e deu-lhe por mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. Meus irmãos, foi escolhido para o José do Egito uma esposa real, da família do Potifar, ou seja, da família da casa real, uma pessoa nobre. Para esse aqui foi escolhida a criatura mais nobre depois de Jesus, que já pisou na face da terra. Quem Deus escolheu para a esposa de São José? Diga para o seu irmão: quer mais? É muita autoridade, gente. É muita autoridade. São José José cuidando da casa do Egito, da casa do rei do Egito, o faraó, fez com que produzisse muita abundância, guardou todo aquele celeiro, não é? Assim também nosso São José guardou muitos mantimentos, muitas graças, muitas bênçãos, e ele dá a quem quer e quem pede a ele. São José do Egito teve ainda 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 50. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu o nome de Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Eu não sei se você é Efraim ou Manassés, mas eu sei que se você for filho de José, seja na alegria ou na dor, se você tem passado por aflições ou dificuldades, tenha certeza, se você for filho de São José, São José cuidará de você. Para terminar, tendo acabado os 7 anos, versículo 53, estão vendo aí? 41, 53. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito,
Os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. E este disse a todos os egípcios, diga bem forte: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Você que está com fome, você que está passando dificuldade. Quando você vai até Jesus, o que é que Jesus manda? Ide a José. Tá lá. Faça o que ele disser. Quem confia aqui nessa palavra, guarde isso. Ide a São José. Você nunca voltará com as mãos vazias, mas sempre com o coração cheio de Deus, com as graças de Deus para você e para os seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.